Queridos irmãos e irmãs, nós vamos avançando no tempo comum e ao longo desse ano que a gente está lendo bastante o Evangelho de Mateus, eu tenho aquela impressão que quem está fazendo essa leitura em casa, tentando ler o Evangelho de Mateus em casa, como vai sendo precioso, por exemplo, a leitura que a gente faz na casa da gente, o Evangelho, e depois esse momento com a comunidade, quando a gente participa da Santa Missa. Tem já 3 semanas que o Evangelho fala para a gente sobre como é o reino de Deus. Como é que Deus vai reinando e cuidando de cada um de nós. Domingo retrasado era aquela parábola tão bonita do semeador que jogava semente por toda parte, cada um. Ela se desenvolvia conforme a qualidade do terreno. Semana passada era do joio e do trigo. E aquela necessidade de nós ter paciência. Nem sempre dá para a gente sair separando o que é bom e ruim, mas o trigo é capaz de conviver com o joio e mesmo assim não se tornar joio. Hoje, a liturgia da palavra, ela faz a gente se concentrar em uma outra coisa que é fundamental. Começar a descobrir na vida da gente o que realmente importa. O que há de mais precioso, o que há de mais sagrado dentro da nossa própria vida. Pegue o começo do Evangelho, fazendo favor. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum. E aqui vai se falar de alguém que encontra um tesouro que estava escondido. É muito interessante porque essa pessoa, assim que ela encontra o tesouro, e aí você pode, na sua meditação, imaginar como foi que ela encontrou, né? Alguém que tenha vivido no meio da roça, fica imaginando alguém passando por um caminho, de repente vê um buraco diferente, né? Num determinado terreno, começa a olhar um pouco com curiosidade, descobre que tem lá um baú cheio de tesouro, mas ele não pode sair arrastando aquele baú por ali, porque o baú está no terreno de alguma pessoa. E aí diz o Evangelho que ele volta a esconder, e ele, na sua alegria, ele vai, vende tudo o que tem para poder comprar aquele terreno, e aí sim reivindicar a posse daquele tesouro. É uma imagem da vida cristã, e que faz a gente entender que encontrar o tesouro não significa ainda ser dono desse tesouro. Ter encontrado o tesouro ainda não garante possuir esse tesouro. É como se a nossa vida cristã fosse constantemente a gente sair com alegria para vender tudo aquilo que a gente tem e poder garantir a posse desse tesouro. Essa passagem do Evangelho, ela explica para a gente o sentido mais profundo da penitência, da conversão. Quando Jesus dizia, o reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ele está dizendo isso. O tesouro, a graça de Deus, se manifesta na vida de vocês. Aprendam a se reorganizar para experimentar a graça dessa presença. Aqui, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. De vez em quando a gente fala de penitência, quando a gente fala de conversão, parece que a gente está querendo colocar o peso nas costas das pessoas, né? E aí a penitência, ela parece uma coisa de tristeza. O tempo da Quaresma ajuda a gente a entender. Penitência não é tristeza. Penitência é alegria. Penitência é... Se a gente fosse convidado para um grande banquete, o Evangelho fala de várias parábolas também, que pensam o reino de Deus como um banquete. Você tem uma festa para ir, uma festa que você vai encontrar um monte de gente legal, vai ter todas as comidas que você gosta de comer, vai ter a música, tudo aquilo que você quer. Quando você vai para uma festa dessa forma, você não se prepara bem para essa festa, você se organiza esteticamente, talvez nem vai comer muito em casa, para poder, né, deixar lá um espaço bom no estômago. Ninguém quer estragar a possibilidade de ir a uma festa e não conseguir curtir. Então, todo esse esforço que se faz para se organizar para uma festa
ele acaba sendo um pouco uma imagem da vida cristã. A gente vai olhar para a nossa vida, ver aquilo que deve ser mantido, ver aquilo que deve ser trocado, corrigido, porque a experiência do reino vale a pena. Cuidado quando a gente cobra demais certas coisas, se as pessoas ainda não se encontraram com esse tesouro. Cuidado quando a gente fala demais de penitência, se essas pessoas ainda não experimentaram a graça de Cristo na vida delas. Esse processo de conversão, de reorganização da nossa vida, parece bastante com a primeira leitura. Pegue, por favor, a primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis. Quando a gente assume uma missão, quando a gente muda alguma fase da vida da gente, quando a gente está começando uma nova etapa, sempre a gente faz algum momento de oração e a gente pede a Deus que ajude a gente a ter mais entendimento de alguma coisa, a vencer uma dificuldade. E vocês pensam esse momento na vida do rei Salomão. Era um homem como todos os outros homens, mas tinha responsabilidade de governar o seu povo. E no momento lá que ele estava em oração, ele sente Deus dizendo isso para ele. Pede para mim alguma coisa que você queira. E vocês sabem, no geral, as pessoas costumam pedir para viver muito, viver bem, viver com muita saúde. Outros pedem riqueza, outros querem ver a derrota dos seus inimigos. Né? Geralmente, muita gente vai pedir essas coisas. E olha o pedido que Salomão faz. Está lá no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Vamos ler essa frase de novo? Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Olha que pedido maravilhoso que ele faz. Primeiro, um coração compreensivo. A gente poderia traduzir um coração que é capaz de entender, um coração sábio. Tudo bem que nos dias de hoje, né, você fala de coração, alguém, mas isso é só um músculo. Mas na época deles, eles entendiam que era um lugar onde ficava a sabedoria. Quando você está muito feliz, o coração se agita. Você passa raiva, o coração fica lá, né, saindo da boca. Né? Assim, então, durante muito tempo, as pessoas achavam ali que o coração fosse como a consciência da gente, como o nosso entendimento. Ele pede um coração sábio. Não adianta as circunstâncias da vida serem favoráveis se a gente sabotar a gente mesmo. A gente vai conhecer pessoas que em volta delas tudo estava indicando que as coisas não iriam bem, mas essa pessoa, com cuidado, com zelo, com disciplina, supera as circunstâncias e vence. Outros, com tudo favorável, falta de sabedoria, colocam as coisas a perder. Depois, ele acrescenta uma outra coisa importante: capaz de governar o teu povo. A gente poderia pensar, Senhor, me dá um coração compreensivo, capaz de governar a minha vida, capaz de cuidar da minha família, daquilo que é o meu trabalho, capaz de governar os dons que Deus me deu. E aí ele acrescenta uma outra coisa: e de discernir entre o bem e o mal. Veja, discernir não é só escolher. Discernir é raciocinar, é avaliar, é perceber, por exemplo, as consequências que podem acontecer. Olhem a profundidade dessa oração de Salomão. Jesus, depois do Evangelho, não vai dizer: pede, recebe, quem procura encontra, para quem bate, a porta se abre. E diz a leitura que Deus responde a ele: eu vou te dar sabedoria como nenhuma outra pessoa nessa terra já teve. Deus atendeu o pedido de Salomão. Era um rei, tinha um monte de gente para fazer as coisas por ele, mas ele pediu a capacidade de ser sábio.
Talvez hoje, queridos irmãos e irmãs, quando nós refletimos sobre esse tesouro escondido que a gente encontrou, mas ainda não é totalmente nosso. A vida cristã, a nossa peregrinação como cristão, é constantemente, com alegria, aprender a discernir entre o bem e o mal e escolher aquilo que é essencial para a nossa existência. Refletir sobre esse tesouro escondido exige que todos os dias a gente peça a Deus sabedoria. Tem uma história de um filósofo da antiguidade que ele foi preso. E na hora que o prenderam, disseram assim: você pode pegar todas as suas coisas e me acompanhar. É o guarda dizendo, e ele simplesmente se levantou e disse para o guarda: eu estou pronto. E o guarda falou: e cadê as tuas coisas? E ele disse: tudo que é meu está comigo. E ele se referia à sabedoria dele, que tinha colocado naquela situação de perseguição contra os poderosos. Hoje, nós deveríamos olhar para a nossa vida, pedir a Deus essa graça da sabedoria, e para alguns que talvez digam: mas padre, como é que eu vou perceber a sabedoria? O que eu devo entender como sabedoria? Porque não é o conhecimento do mundo, não é o conhecimento da escola, não é o conhecimento dos livros. Tudo isso pode ajudar a gente a encontrar sabedoria, mas a sabedoria, antes de tudo, é uma capacidade de se deixar guiar por Deus. E aí vocês podem ler na Bíblia o livro da sabedoria. Tem um livro inteiro só sobre a sabedoria. E ela começa justamente isso. A sabedoria se dá àqueles que a procuram. A sabedoria é um dom de Deus para aqueles que com humildade a suplicam. No final do Evangelho, Jesus acrescenta uma outra coisa. A gente experimenta o reino de Deus quando a gente se comporta como um pai de família. E sabe tirar do seu baú coisas novas e velhas. Esse discernimento para a vida da gente é super importante. Quem passar a vida inteira pensando sempre da mesma forma, toma cuidado. Quem passa a vida inteira, a cada 15 dias, pensando de um jeito diferente, é perigoso. A sabedoria vai consistir em a gente olhar para tudo isso que compõe a nossa vida, tudo isso que a gente acha que é importante, que é valioso. Algumas coisas serão velhas, deverão permanecer. São valores, entendimentos que vão nos acompanhar. Mas de tempos em tempos, outras coisas novas devem chegar também. Se a gente se apega somente às coisas velhas, nós ficamos como aquela história de Ló e a gente vira uma pedra de sal, uma estátua de sal. Se a gente toda hora fica procurando novidade, a gente é como aquele barco que não tem uma vela e ele vai ser empurrado de qualquer jeito pela força do mar. Portanto, hoje, queridos irmãos e irmãs, se até o rei Salomão suplicou sabedoria, nós devemos também pedir a Deus essa mesma sabedoria. E Deus concede àqueles que a suplicam. Façamos um instante de silêncio